diferente. Eu vou chamar então para compor a mesa o nosso palestrante, o Dr. Denis Schilling Rodrigues Alves. Quero também chamar para compor a mesa o Dr. Sérgio Emílio Schlang Alves. O Dr. Sérgio é advogado, também é presidente do IAB, Instituto dos Advogados da Bahia. Quero também chamar para compor a mesa a doutora... doutora... Essa daqui? Trace, né? Trace... Tá. Também chamar para compor a mesa a doutora Tracy Musashi. Tracy Musashi. A doutora Tracy é vice-cônsul do Consulado Americano. Quero também chamar para compor a mesa a doutora Sandra Fischer. A doutora Fischer é assistente regional Security Officer. Quero também chamar para compor a mesa o capitão-tenente Guilherme Vilaça. Ele é da Marinha do Brasil. E, por último, a doutora Cláudia Pellegrini, que é membro da Comissão de Segurança Pública da OAB de São Paulo. Como eu já falei para os senhores, a palestra de hoje é sobre Lei Maria da Penha, violência contra a mulher na prática, a teoria diferente. O nosso expositor de hoje é o Dr. Denis Schlang Rodrigues Alves. O Dr. Denis, ele é delegado de polícia em Santa Catarina, pós-graduado em Direito Penal pela Universidade Paulista, ele é professor do curso de Direito da Universidade do Contestado, Santa Catarina. Ele é ex-oficial da Marinha do Brasil, ele atua na Delegacia de Proteção da Mulher, Criança e Adolescente, e também do idoso. A palestra de hoje tem a promoção da Comissão de Segurança Pública da OAB de São Paulo, que tem como presidente o Dr. Arles Gonçalves Júnior. É também um apoio do Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, que tem como diretor o Dr. Humberto Luiz Borges Dusso. Ao final, os senhores poderão fazer perguntas ao palestrante, um microfone irá passar e os senhores poderão, eventualmente, formular perguntas. Eu peço que desliguem os celulares, né? E eu já passo, então, a palavra ao nosso palestrante, mais uma vez, desde já agradecendo muito a presença do nosso querido palestrante hoje aqui, né? Eu passo, então, já a palavra para que o senhor profira a sua palestra. Obrigado. Essa lei, a Lei Maria da Penha, ela tem origem, claro, vamos falar da família, né? Quando a gente fala de Lei Maria da Penha, Lei de Proteção à Mulher, Lei de Violência Doméstica no âmbito familiar, nós temos que falar em família, pensar em família. E o que é família? Família é o núcleo de atuação da pessoa humana, né? A base da sociedade, né? São os pilares da construção de uma sociedade. E quando nós falamos em família, no nosso ordenamento jurídico, nós temos que ir para onde? Primeira coisa, né? Constituição Federal. A nossa Constituição Federal de 88, seu artigo 226, fala lá, bem claramente, né? Família, né? Que é a base, né? É a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Está lá, artigo 226, caput. E aí vem o seu parágrafo 8º e fala, né, que cada membro, mais ou menos isso, cada membro da família vai ter, de acordo com cada um integrante desse grupo, vai ter aquela assistência do Estado. Está lá, artigo 226, né, a família é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O parágrafo 8º, o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Pois bem, vimos aí que a Constituição de 88 já falava dessa proteção especial do Estado de família.
Posteriormente à Constituição, em 1995, foi criada a Lei 9.095, que todo mundo conhece, que é a lei que criou o Juizado Especial Criminal para julgar os crimes de menor potencial ofensivo. E o que acontecia na prática, pessoal? Senhores, o que acontecia na prática? Na prática era o seguinte. Estou falando aqui em matéria criminal. O cônjuge, ele agredia a sua esposa, a sua companheira. Se fosse pego em flagrante, a polícia militar era acionada, levava para a delegacia de polícia. O agressor chegava na delegacia, se ele se comprometesse de antemão a ir para o juizado naquele momento, ou em uma determinada data, ele respondia em liberdade. Claro, olha só, eu não estou falando de todo tipo de crime, mas estou falando dos crimes, por exemplo, mais comuns nessa área. Quais sejam os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, né, crime de ameaça, crime de lesão corporal, que é muito comum também. Esses tipos de crime, após o seu cometimento, pego em flagrante, ele era levado para a delegacia, assinava o termo e ia embora para casa, respondia em liberdade. Tá? Muitas vezes a mulher com o olho roxo, sangrando, ia embora para casa. O que acontece? Veio a sociedade e clamou por uma resposta mais alta. Foi necessário uma providência mais forte do Estado, uma resposta mais forte do Estado. E com que? Mediante fatos que eram presenciados. E aí sim surge uma senhora chamada Maria da Penha, e não é à toa que o nome da lei é conhecida, né? A lei é conhecida por Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Não, né? Ela começou a ser elaborada antes, mas entrou em vigor em 2006. Mas para isso, eu tenho que falar um pouco antes da senhora Maria da Penha. Quem foi a Maria da Penha? A Maria da Penha foi não, né? Porque ela é viva ainda. É uma senhora que nasceu em Fortaleza, no estado do Ceará, em 1945, 70 anos de idade. E ela foi casada com um colombiano, um professor colombiano. Em 1983, ela sofreu 2 tentativas de assassinato. Sendo que uma delas, ele chegou a efetuar disparo de arma de fogo contra ela. Disparo de arma de fogo. E tentou simular um assassinato, que alguém estava tentando matá-la. Não deu certo, não conseguiu lograr êxito e ela não morreu. Logo depois, no mesmo ano ainda, ele tentou eletrocutá-la. Tentou não. Eu diria que tentou, mas chegou a eletrocutá-la, só que ela também não morreu. Em razão dessas agressões, ela chegou a ficar paraplégica. Esse foi o resultado. Pois bem, esses tipos de crime contra ela teve muita repercussão. Chegou à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Chegou também à OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. E em razão desses fatos, foi conhecido pela primeira vez esse tipo de crime, sendo reconhecido como crime de violência doméstica. Reparem, esse agressor dessa senhora, ele demorou 19 anos para sair o seu julgamento. E quando saiu o seu julgamento, ele pegou 8 anos de cadeia. 8 anos. Sendo que ele foi preso efetivamente em 2002, ficou preso 2 anos, em 2004 estava na rua, em liberdade. Após praticar esses tipos de atrocidades contra a mulher. Essa senhora, Maria da Penha, lutou veementemente para conseguir colocar o seu agressor na cadeia. Porém, todos nós sabemos que nós temos no direito penal um princípio básico aí, né, do direito penal, que é o princípio da anterioridade, princípio da legalidade e princípio da anterioridade. Ou seja, mesmo vindo essa Lei Maria da Penha, não ia beneficiar ela de nenhum modo, porque a lei veio em 2006. O fato foi em 1983. De qualquer forma, a lei entrou em vigor, sim, em 2006. É a Lei 11.340 de 2006 que nós vamos estar falando aqui. Eu costumo falar, e eu falo, que é uma lei que eu elogio muito, até porque ela é conhecida mundialmente como uma das 3 melhores leis do mundo. Ficando atrás apenas da lei da Espanha, eu estou falando assim, lei de proteção da mulher, tá, pessoal?
Lei de Proteção da Mulher. Ela ficou atrás da lei da Espanha e da lei do Chile, em matéria de proteção da mulher vítimas de violência doméstica. Vítimas de violência doméstica. Pois bem, essa lei entrou em vigor e ela acabou retirando da competência do juizado especial criminal, que eu falei agora há pouco para vocês, por força do seu artigo 41, a competência do seu julgamento por lá. E o que acontece com isso na prática? Acontece muito. Ela traz uma inovação muito grande para o nosso ordenamento jurídico. Em que sentido? Hoje, por exemplo, quando o agressor ele acaba de lesionar a sua esposa, lesionar a sua companheira, lesionar aquela namorada de convívio, né? Ele é pego em flagrante, é levado para a delegacia. Hoje essa lei impede que ele assine o termo de compromisso para ir numa audiência. Ou seja, ele é preso em flagrante e fica detido. Fica detido. Em São Paulo, em Santa Catarina, onde eu trabalho numa cidade chamada Concórdia. Eu não posso falar da realidade de vocês, que eu não sei como que é a atuação aqui da Delegacia em Geral de São Paulo, do estado aqui de Secretaria de Segurança Pública. Mas em Santa Catarina, quando ele é levado para a delegacia, nós lavramos o auto de prisão em flagrante do autor. E imediatamente, após a lavratura do auto, ele vai diretamente para o presídio. Diretamente para o presídio. Ou seja, até porque em Santa Catarina nós temos uma norma da Secretaria de Segurança Pública que não pode ficar nenhum preso em delegacia. A não ser pelo tempo necessário para a lavratura do procedimento policial. Né? No caso aí seria uma prisão em flagrante, o auto de prisão em flagrante. Pois bem, a lei avançou muito. E digo mais, não é só lesão corporal. O crime, por exemplo, de ameaça, crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria contra a mulher, é a mesma coisa. Foi pego em flagrante, claro, tem que ter um mínimo de prova, geralmente, testemunha. É levado para a delegacia, é lavrado o auto de prisão em flagrante. E se ele não pagar a fiança que é arbitrada, ele vai para o presídio. Mesmo que, claro, em caráter provisório, afinal de contas é uma prisão em flagrante. Mas vejam os senhores, o grande avanço que teve essa lei. O grande avanço, pelo menos no nosso ordenamento jurídico. Apesar de ser um crime, em tese, eu não estou falando de crimes, por exemplo, como a lesão corporal, que já é mais grave, mas um crime contra a honra, calúnia, difamação, injúria, o autor ele fica detido. Que não são crimes tão graves no nosso ordenamento jurídico, mas ficam detidos se for em razão, se for praticado contra a sua esposa, contra a sua companheira, enfim, é a força que essa lei trouxe. E digo mais, essa lei, ela vem reconhecer no seu artigo 6º, que nós já vamos falar, que a lesão corporal, ou seja, a lesão contra a mulher, aquela violência doméstica contra a mulher no âmbito doméstico, ele chega a ser tão grave que constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Está no artigo 6º. Vamos avançar um pouquinho aqui. Começando por essa lei, depois que ela entrou em vigor, que é a Lei 11.340 de 2006, vem o artigo 1º dela e fala basicamente o seguinte: essa lei ela visa coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do artigo 226, que eu falei agora há pouco, parágrafo 8º da Constituição Federal e dos seus tratados e os demais tratados. Claro, são diversos tratados, inclusive que o Brasil ratificou. Tá? E está lá a lei, o artigo 1º ali. Esta lei cria mecanismos, como o próprio artigo diz, para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º, artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Não sei se eu pulei alguma coisa, mas dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelece medidas de assistência e proteção à mulher, às mulheres, né, em situação de violência doméstica e familiar. Tá aí, é o artigo 1º. Caput do artigo 1º da Lei 11.340 de 2006. Importante lembrar, pessoal, importante salientar, eu vou citar aqui um caso que eu vivenciei numa delegacia de polícia,
já num plantão desses, dos diversos plantões que eu estava trabalhando à noite, de madrugada. Porque assim, as pessoas pensam muito que essa lei, muitas mulheres chegam na delegacia, delegado, eu quero aplicar Lei Maria da Penha nele. Eu quero medida protetiva. Nem sabe o que é a Lei Maria da Penha. Eu quero Lei Maria da Penha. Nem sabe o que é a Lei Maria da Penha. Né? Então, assim, temos que lembrar que o direito penal, ele tutela não só a integridade física da mulher, como também a integridade física do homem. Isso é importante lembrar, porque fica muito na mídia, né? Lei Maria da Penha, proteção à mulher, proteção à mulher. Mas os homens, eles também são protegidos. Não é por essa lei, é pelo nosso Código Penal. Nosso Código Penal de 40 lá. O Código Penal ele tutela a integridade física do ser humano independentemente do sexo. Isso não se discute, né? É um fato e contra fato não há argumento. Tá lá. Por que eu estou falando isso? Porque muitos homens, eles não vão na delegacia registrar BO com outra mulher. Eles têm vergonha de falar, apanhei da minha mulher. Isso é fato, eles têm vergonha. E o que acontece é as mulheres, elas acabam achando que podem bater no homem, à vontade. Por isso que eu vou dizer um caso que aconteceu comigo, num plantão, que me chamou muito a atenção. Eu estava num plantão, trabalhando, aí a polícia militar chega e me apresenta a ocorrência, né? Delegado, eu falei, pois não, o que aconteceu? Aí me traz, né? A mulher realmente estava lesionada, com lesão corporal no corpo, né? O rapaz chegou também, lesionado. Aí eu falei, pô, deve ter sido legítima defesa, né? O que aconteceu? Aí chegou o policial militar, não, doutor, aconteceu o seguinte, fomos acionados pelo rádio da polícia militar, né? Pelo Copom, para atender uma ocorrência. Quando chegamos na casa da vítima, ela falou que tinha acabado de ser lesionada pelo marido. E aí o marido não estava na casa, falou que ele fugiu e foi para casa dos pais. Aí nós pegamos ela, colocamos a vítima no carro e fomos até a casa dos pais para achar o agressor, para ser pego em flagrante, né? Tinha acabado de ocorrer o fato. Quando chegou na casa dos pais, do rapaz, o rapaz saiu, né? A polícia militar, ó, você está preso, você vai para a delegacia agora, vai acompanhar a gente. Aí a mulher, não só feliz que a polícia tinha acabado de encontrar o autor do fato, ela pulou, simplesmente pulou no rapaz e deu uma mordida. Ele estava de camisa, aquelas regatas, e deu uma mordida no ombro, quase tirando um pedaço de pele mesmo, literalmente. Como se fosse um vampiro. Literalmente. Uma vampira, né? Literalmente. E aí ele chegou na delegacia, aquilo parecendo carne viva realmente aqui. E só saiu, detalhe, porque ela não largava o dente dele. Só saiu porque a polícia militar teve que intervir e separou. Então imagine a situação. E na frente da polícia. Ou seja, como se a integridade física do ser humano não valesse nada, só da mulher. Não é que eu não queira, eu não estou aqui para proteger homem nenhum, pessoal, pelo amor de Deus. Tá? Eu estou aqui mostrando a lei, tá? E as questões da prática. Pois bem, aí eu chamei o rapaz para escutar ele, né, sobre os fatos, instruí o feito ali, né, o auto de prisão em flagrante, escutei os policiais militares. Na hora que fui escutar ele, eu falei, o que aconteceu? Chegou a fazer isso mesmo? Você agrediu? Não, agredi, estava nervoso. Não, falou, beleza. Mas ela também me agrediu na frente dos policiais, inclusive, delegado, tá aqui, ó. Aí me mostrou, né, fez exame de corpo de delito. Chamei a mulher na sala e ela falou na cara dura. Chegou assim, não, delegado, é o seguinte, eu tava nervosa mesmo, queria descontar tudo que ele fez em mim toda a minha vida e pulei nele e dei a mordida. Né? Eu falei, tudo bem, a senhora tá presa também em flagrante. Aí, aí todo mundo na delegacia, os policiais, eu era novo até naquela delegacia, né? Delegado, você vai prender os dois? Eu falei, vou prender os dois? Mas como? E a legítima defesa? Eu falei, legítima defesa? Que legítima defesa? A mulher, a vítima, foi pega na casa dela, a polícia militar simplesmente acompanhou até encontrar a casa. Não tinha mais legítima defesa nenhuma, não foi não estava repelindo uma agressão injusta, atual e iminente, conforme diz o 23 do Código Penal. Não tem legítima defesa ali. Enfim, foi presa em flagrante. Claro, a fiança dela eu arbitrei um pouquinho menor, porque ele já tinha passagem pela polícia, ela não tinha. Né? Mas, claro, também arbitrei e saíram os dois presos na delegacia, né? Eu acho que até pagaram a fiança e saíram. Mas enfim, só para vocês saberem que realmente o direito penal tutela a integridade física de ambos. Tá? Claro, a Lei Maria da Penha dá especial proteção, procedimentos específicos a mais para a mulher. E é isso que nós vamos falar aqui. Isso é importante salientar. Muitas pessoas pensam assim, a Lei Maria da Penha veio criar vários tipos penais. Não, ela não veio criar tipos penais. A Lei Maria da Penha veio criar mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa para a mulher, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas, resumindo, que tipo de mecanismo? Não se aproximar, né? O autor não se aproximar da ofendida por uma distância que geralmente o juiz fixa uns de 100, 50 metros. Né?
200 metros às vezes, não manter contato com a vítima, com familiares, para evitar coação, evitar tipo de coação às testemunhas, enfim, esse tipo de mecanismo especial são as medidas protetivas que ela veio trazer. Basicamente isso, mas nós vamos falar, claro, tem mais proteções, mas ela não veio criar tipos penais. Isso é importante salientar. Claro, ela traz aumento de pena, enfim, mas não veio criar tipos penais. Essa não foi a finalidade dessa lei, pessoal. Tá aí, a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violência dos direitos humanos que eu falei agora há pouco, está no artigo 6º dessa lei, 11.340 de 2006. Pois bem, feita essa introdução, breve introdução sobre essa lei, temos que entender o que é violência doméstica e familiar contra a mulher. Temos que entender isso. Porque muitas pessoas chegam, às vezes as mulheres chegam na delegacia, né? Aqui na delegacia da mulher, eu falo, tá, eu briguei com um homem na rua lá, ele veio e me bateu. Tá, isso não é... Ela fala, né? Quero Maria da Penha contra ele. Pessoal, isso não é caso de Maria da Penha. Tá? Isso não é caso de Maria da Penha. Por quê? Nós temos que saber o que se encaixa na Lei Maria da Penha. Tá? E tá lá. O artigo 5º, ele fala mais ou menos isso. Para efeitos dessa lei, constitui, né, violência doméstica e familiar contra a mulher, toda e qualquer ação ou omissão, claro, baseado no gênero, que cause morte, violência, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral patrimonial. Ponto. É isso. Basicamente isso. Está lá no artigo 5º. Em qualquer caso? Não. E tem mais. Não é qualquer caso. Somente nos casos do inciso 1, 2 ou 3. E o 1 fala o quê? 1 fala, lendo aqui, no âmbito, né? Seria no âmbito, o caput. Vou ler o caput primeiro para vocês. Para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral patrimonial. Mais ou menos o que eu disse agora. Aí tá lá, os casos do inciso 1, 2 e 3 da lei, né? 1 fala o seguinte, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as espontaneamente agregadas. Bom, dito isso, esse inciso 1 aqui, nós podemos ver que esse caso seria aquele caso, por exemplo, de um rapaz que divide um apartamento com uma colega de faculdade, por exemplo. Ou seja, independentemente de terem uma relação de namoro, de união estável, pelo simples fato de dividirem um apartamento, serem amigos, mas estarem naquele mesmo âmbito de caráter, né, doméstico, por estarem no mesmo local, vivendo junto, vivência, eu entendo que pode configurar, sim, casos de violência doméstica. Tá? Claro, cabe ao aplicador do direito interpretar a lei, como todos nós sabemos, mas eu entendo que se aplica. Mas não nesse caso que eu falei antes, tá? Encontrou na rua, apanhou, não, Maria da Penha. Não, aí não. Inciso 2. No âmbito da família compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Exemplo, né? O sogro com a nora, o padrasto com a enteada. É muito comum, isso é muito comum a gente ver na delegacia, tá? O padrasto que bate na enteada. É muito comum nós vermos também o sogro com a nora, geralmente não gosta, é muito comum também, ou seja, se aplica também. Tem mais, e laços familiares também, laços familiares. Exemplo, pai com a filha é muito comum, ou seja, estou falando de família, seja em laços consanguíneos, seja por afinidade. E tem o terceiro, que é em qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de... Isso que é importante, independentemente de coabitação, não precisa morar junto. Aqui sim, os maiores casos que chegam na delegacia de polícia é esse. Ou seja, é o caso do regime de união estável, é o marido com a esposa. Aí aqui cabe uma ressalva. A delegado e o namorado. Os tribunais têm entendido que aquele namoro contínuo, duradouro, sim, esse sim, se aplica a Lei Maria da Penha. A delegado e o ficante. Eu tenho um cliente meu que chegou, ficou com a menina ontem na balada, discutindo, bateu nela e ela quer Maria da Penha, quer medida protetiva. Não, pessoal, aí é demais. Né?
E isso, inclusive, tem várias jurisprudências nesse sentido. Uma coisa é o ficante, outra coisa é aquele namoro contínuo, duradouro, que se apresenta perante a sociedade como o seu companheiro, efetivamente. Aí sim é diferente. Tá? E reparem que a lei fala assim, ó, no parágrafo único, é muito importante, as relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Aí chega aquela questão muito comum. E a mulher que tem uma namorada, que tem uma companheira, e a companheira é agredida pela sua outra companheira, digamos assim, está amparada pela Lei Maria da Penha? Pessoal, isso é um debate que não tem fim, né? Nós, como aplicadores do direito, temos que entender caso a caso. No meu entendimento, eu tento buscar a origem da lei, a finalidade da lei. Por que essa lei veio? Ela veio para proteger a mulher, porque não se discute a mulher, no âmbito doméstico, ela é mais fraca, ela é frágil, ela é bem mais fraca que o homem, não só em matéria de força. E por isso que veio essa lei. Porque a mulher, claro, não tem como ela competir com o homem em uma briga, uma luta corporal. A mulher vai ser sempre a mais frágil numa relação entre homem e mulher. Ah, e o convívio entre mulher com mulher? E essa questão? Ah, mas a mulher fazia musculação, ela é mais forte, ela pode bater no outro. Não, pessoal. Aí é uma outra questão. Eu entendo que foge da origem a finalidade pela qual a lei foi criada. Embora tenha esse dispositivo legal, cabe aí ao interpretador, ao aplicador do direito, tentar utilizar. O que não cabe, no meu entendimento, que eu já tentei, várias vezes já veio advogado na delegacia, porque a delegacia é de proteção à mulher, criança, adolescente e idoso, né? Já veio várias vezes advogados na delegacia e falaram assim, doutor, eu queria pedir medida protetiva para o meu cliente. Eu falei, cliente? É homem, mas ele é idoso. Falou, infelizmente, o Estatuto do Idoso não prevê essas medidas protetivas que a Lei Maria da Penha dá. Ah, mas ele é mais frágil, ele mora com a senhora é mais nova que ele, inclusive ela está ameaçando que vai matar ele. E, inclusive, tem entendimento doutrinário nesse sentido. Aí eu falo, não, mas aí eu já entendo, pessoal, que aí não, aí foge do espírito da lei. A lei, inclusive, já foi discutido se ela é inconstitucional. Por quê? Porque tem proteção, essas medidas protetivas tem para a mulher, mas não tem para o homem. E a Constituição fala, os direitos são iguais para ambos. Né? Então, porém, pessoal, o Supremo nunca chegou a arguir essa questão de falar que é inconstitucional, nunca arguiu essa questão. Pelo contrário, já falou que é constitucional a lei, já disse, já se manifestou nesse sentido, inclusive no tocante ao julgamento da ADIM, que entendeu que, quando, tendo lesão, se aplica o quê? A ação penal pública incondicionada para a mulher nos casos de lesão. Inclusive o Supremo já se manifestou nesse sentido. Ou seja, já entendeu que a lei é constitucional. E se é constitucional e a lei é para proteger a mulher, eu não entendo que se aplica ao homem. Ponto. Tá? Claro, respeitando os demais entendimentos doutrinários. Tá? Pois bem, seguindo em frente, está aí, pessoal. As agressões podem ser física, sexual, psíquica, moral ou patrimonial, como eu falei agora há pouco. Tá? São os tipos de agressões realizadas contra a mulher. O artigo 3º da lei fala o seguinte: serão assegurados às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Claro, a lei veio dizer o que já se espera de uma sociedade de direito, uma sociedade democrática de direito, que é o Brasil. Né, que está na nossa Constituição Federal, e é um direito que não tem que ser só das mulheres, isso nós sabemos de todo cidadão. Né, o direito ao lazer, a dignidade da pessoa humana, está tudo lá na Constituição, mas a Lei Maria da Penha veio reforçar no seu artigo 3º. O artigo 14 dessa lei, ela vem falar, e ela vem criar os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, falando que a União poderá criar, no âmbito do seu território e dos seus distritos federais, e os estados também poderão criar os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, com competência, inclusive, não só na área crime, mas também na área civil. Ou seja, pode também se discutir questão de pensão alimentícia nesses juizados. Embora eu não sei como tenha sido adotado aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, mas em Santa Catarina não é muito comum
de praxe o juiz entrar nessa seara, na seara de pensão alimentícia, nesse momento. E eu até me aferi ao entendimento deles lá, porque eu entendo que essa lei é para discutir coisas mais urgentes, né? A vida, a segurança da mulher. Daí porque a questão de se expedir, do juiz de determinar de imediato as questões de medidas protetivas, de não se aproximar da mulher, da ofendida, de não manter contato com os familiares, com testemunhas. Né? Ou seja, são medidas urgentes para o direito penal, não para discutir pensão alimentícia. Tá? Eu entendo que não é o momento, tá? Porque são questões mais urgentes. Nós vamos ver aqui que são questões, senhores, que o delegado, tomando conhecimento do fato, tem que encaminhar o pedido para o Poder Judiciário dentro de 48 horas. E o juiz, por sua vez, dentro de 48 horas também tem que decidir. E digo mais, em até 48 horas. Mesma coisa o delegado de polícia, até 48 horas. Lá em Santa Catarina, nós temos o costume, pelo menos na comarca onde eu trabalho, nós recebemos aquela comunicação, é feito o BO, tomamos a oitiva, realizamos a oitiva da vítima, de imediato já encaminhamos para o fórum. E o juiz lá também, de imediato, já analisa o feito. Tá? Geralmente, no mesmo dia já sai a decisão. Até porque são questões, por exemplo, ameaça. A gente não sabe quando vai acontecer. Pode acontecer de dia do... Embora a lei fale que pode ser em até 48 horas, de um dia para o outro pode ir o autor e matar a sua companheira, como nós estamos cansados de ver aí no Brasil afora. Tá? O artigo 16 é um artigo que traz um pouco de polêmica, e eu vou dizer por quê. Essa questão da Lei Maria da Penha é uma lei que é um tanto quanto polêmica, por quê? Porque é o Estado mexendo, ditando como vai ser regido a vida privada da pessoa humana. A vida da família, entre quatro paredes. É o Estado dizendo, olha, não pode ser assim, tem que ser assado. E aí tem aquele velho ditado, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? Só que o Estado vem e vem interferir. Claro, eu até entendo que o Estado tem que interferir realmente, senão acaba virando morte, em alguns casos. Mas a questão polêmica é a seguinte, é porque geralmente a mulher vem, brigou com o marido. Ali no calor da discussão, vem para a delegacia, primeira coisa, quero registrar o boletim de ocorrência, Maria da Penha, medida protetiva, quero tudo. Registra o BO, registrou no nosso sistema, primeiro, registrou, não tem como mais tirar. Não tem como mais tirar. Aí chega no dia seguinte, faz as pazes, volta para a delegacia, delegado, quero tirar o registro. O problema é que quando você vai na delegacia, você registra um boletim de ocorrência, você pede medida protetiva, você já mexeu toda uma máquina estatal. Geralmente quando você encaminha medida protetiva para o judiciário, você já mexeu a polícia judiciária, a polícia civil. Muitas vezes você mexe também com a polícia militar, porque a polícia militar às vezes atende a ocorrência antes. Vai para o Poder Judiciário, é movimentado o Ministério Público, que o Ministério Público se manifesta sobre o pedido, muitas vezes. E o juiz depois ainda decide, olha só quantas pessoas envolvidas. Quantos servidores públicos, quantos salários são pagos? Aí chega no dia seguinte, a vítima, não quero mais. Como se fosse só apertar um botão e resolveu. E não é bem assim. Não é bem assim. E está aí a questão do artigo 16. Aí veio a lei e falou o seguinte, olha, a renúncia pode ocorrer. Porém, somente na frente do juiz, em uma audiência previamente designada para esse fim, olha só, previamente designada, ouvido o Ministério Público e, tem mais, e antes do recebimento da denúncia. Não é tão simples como elas pensam, né? Só quero apertar o botão e resolveu. Não é assim. Né? Então, tá aí o problema. E eu diria para os senhores que cerca de, pelo menos o que eu vivencio na cidade que eu trabalho, 80% das mulheres geralmente voltam para a delegacia e querem tirar a ocorrência contra os homens. E tá aí o problema. E geralmente elas voltam na delegacia, quero tirar, só que não tem como. Primeiro que o inquérito já foi instaurado. Todos nós sabemos que o inquérito policial não pode ser arquivado pela autoridade policial. Eu tenho que dar prosseguimento no feito. Eu pego o feito, mesmo assim, mesmo ela querendo a renúncia, eu até faço a oitiva dela. Coloco que ela não quer mais dar prosseguimento, encaminho para o fórum porque eu não posso arquivar. Lá, olha só o problema, o juiz vai ter que determinar que o oficial de justiça intime a senhora, a vítima, já é dinheiro para o Estado, é custo para o Estado,
para a vítima vir na delegacia, vir no fórum, numa audiência previamente designada para esse fim, e renunciar perante o juiz, ouvido aí no Ministério Público. Olha quantos servidores, quantas pessoas envolvidas. Então a lei vem impor essa questão. Isso é fato, pessoal. Isso é fato. 80% do caso. 80% das mulheres, do meu ponto de vista, que vem na cidade lá que eu trabalho, querem tirar. E a questão maior não está nem aí. Porque ainda elas conseguem tirar. Com esses empecilhos todos, elas conseguem tirar, porque a lei prevê no artigo 16. Só que a questão maior, a principal que dá mais problema, é uma questão que veio há pouco tempo não, desde 2012, o Supremo Tribunal Federal, a maior corte do Poder Judiciário do Brasil, em 2012, em fevereiro, julgando a DIN 4424, ele entendeu que, tendo lesão corporal, a ação penal pública é incondicionada, ou seja, independe da vontade da vítima. Independe da vontade da vítima. Inclusive, o STJ recentemente fez a súmula, editou a súmula 542, acho que foi publicado agora, mês passado até. Claro, baseado no Supremo, nesse entendimento do Supremo, falando o seguinte: a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. E aí que está a questão. A questão é que a mulher, hoje em dia, ela foi na autoridade policial, comunicou que foi agredida fisicamente, acabou. Não tem como voltar atrás. Mesmo que ela volte na delegacia, quero tirar o procedimento, quero pagar tudo. Não tem como voltar atrás. E agora eu vou citar um caso também que aconteceu comigo na cidade onde eu trabalho, num plantão, muito curioso também. Estava no plantão, madrugada, mulher chega na delegacia com a cabeça toda enfaixada, com sangue ainda pela roupa cheia de sangue. E o agressor, que é o ex-marido dela, né? Na delegacia, junto com a PM, sendo conduzido, algemado, chegou na delegacia. Aí eu falo com o policial falou, o que aconteceu? Ele, pois não, doutor, é o seguinte, atendemos uma ocorrência agora num bar. Essa senhora acabou de discutir com o marido, ex-marido, não me recordo agora, e ele quebrou um copo na cabeça dela e esmurrou ela. E ela cheia de sangue, quebrou um copo de vidro na cabeça. Estava cheio de sangue realmente. Aí eu falei, tudo bem. Comecei a lavrar o auto de prisão em flagrante. Como os senhores sabem, né, o auto de prisão em flagrante demora. Isso demora cerca de, dependendo do auto de prisão, 2, 3, às vezes até 4 horas para ser lavrado, né? Estava lavrando o auto. No decorrer do procedimento, eu olho pela janela da minha sala, eu vejo os dois de mão dadas ali na frente, né? Falei, nossa, o amor é lindo, realmente é muito bonito, né? Ela cheia de sangue, né? Na delegacia, eu falei, nossa, é muito bonito. Aí, chega os policiais entram lá na minha sala, delegado, ela não quer mais. Eu falei, como não quer mais? Não tem mais como não querer mais. Mas justamente por causa disso, porque o Supremo já se manifestou e falou que é incondicional, não depende da vontade dela. Não depende. Ah, mas ela falou que não quer mais, vai dar um problema para ela. O que eu posso fazer? A nossa corte, a maior corte que nós temos do Poder Judiciário, já se manifestou. É incondicionado. Vai ter que ser dado prosseguimento. O que eu fiz? Lavrei o flagrante, arbitrei a fiança, cabia a fiança. Aí sabe o que a senhora fez? Saiu da delegacia, foi no banco, sacou dinheiro, voltou e pagou a fiança dele ainda. Então assim, pessoal, realmente são fatos que chegam para a delegacia no dia a dia e que eu acho que é uma situação difícil, realmente difícil, porque realmente tem questões que a mulher corre risco de vida mesmo. E tem casos de homicídio realmente contra a mulher vítima de Maria da Penha, mas tem alguns casos como esse que geram uma certa perplexidade, né? Por quê? Ela não só pagou a fiança, como também ela teve que gastar dinheiro com advogado, né? E voltou com o rapaz. Então, olha só o problema que gerou para aquela família, né? Só para os senhores entenderem um pouco que o caso não é tão simples como parece, essa lei. E digo mais, eu tenho um caso na delegacia de mulheres que chegam na delegacia a registrar 8 BOs contra o mesmo homem. Aí falam, mas a senhora veio aqui de novo. Não, delegado, mas agora é pra valer, agora eu não volto mesmo. Aí eu falo assim, mas por que você voltou? Não, eu voltei porque é o seguinte, o meu marido, ele é uma beleza, ele é um amor, ele é um docinho de coco. Mas quando ele bebe, nossa, aí ele vira o cão. Aí eu falei, pô, mas mesmo assim você voltou com ele? Mas ele prometeu que não ia beber mais. Aí bebeu de novo. Mas isso não é o que eu falo pro senhor, não é 1, 2, 3. Eu já peguei casos de ser 8 vezes. E aí o que acontece? Cai no descrédito do Poder Judiciário, do Ministério Público,
da polícia judiciária, da polícia militar. Porque quando um magistrado pega o caso daquela mulher que ele já viu 10 vezes, eu não estou falando de uma cidade como São Paulo, que tem um monte de vara, crime, um monte de vara especializada. Numa cidade onde eu atuo, por exemplo, uma cidade com 70 mil habitantes, né, dá para saber todos os casos. Geralmente é as mesmas mulheres, né, geralmente, que vão ali. A maioria das vezes. Então, quando um delegado pega um caso que é aquela mesma mulher, um juiz pega um caso que é a mesma mulher, fala, pô, aqui até já sei do caso. Porque, realmente, nós somos seres humanos acima de tudo. É um delegado de polícia, é um juiz, é um promotor, é um advogado, mas somos seres humanos. Então, nós sabemos, poxa, essa mulher de novo, com esse cara ele vai terminar, vai voltar, e vai terminar, e vai voltar. Então, assim, como não deveria ser assim. Por quê? Porque, por exemplo, a polícia militar vai atender uma ocorrência dessa senhora, desse rapaz, da próxima vez, vai falar assim, pô, isso daí, já sei, daí não é nada. Só que, eventualmente, pode ser que seja. E pode ser que dessa vez seja para valer e ela corra risco de vida naquele momento. Por isso que eu falo assim, a lei é boa, mas não pode ser banalizada. A lei tem que ser respeitada, tem que ser usada quando tiver realmente que ser usada. Não como muitas mulheres chegam na delegacia, muitas vezes, delegado, eu falo, pois não, eu queria que o senhor ligasse para o meu marido. Eu falo, mas por quê? Ah, porque ele me trata mal. Mas como assim? Ah, eu queria dar um susto nele, delegado. Aquela história, eu não sou fantasma, eu posso ser feio, mas eu não vou dar um susto no seu marido. A polícia não é feita para isso, eu não posso chamar ele aqui e dar um esporro nele, eu não posso fazer isso. Ou a gente atua ou não atua. Ou atua ou não atua. Ou eu vou adotar o procedimento da lei, ou eu não vou adotar. A lei não permite, ó, delegado, quando for assim, dá um susto na mulher. A lei não fala isso para mim. Eu só posso agir dentro da lei. É o princípio da legalidade. Enfim, pessoal, essa questão que temos que pensar bastante, né, ao aplicá-la, né. Tá aí, pessoal, mulher, uma pesquisa, né, mulher que é agredida e continua com o parceiro gosta de apanhar, aí tem uma questão. 65,3% concordam total ou parcialmente, 32,4% discordam total ou parcialmente e 42,7% concordam totalmente. Porque tem muitas pessoas que falam, né, nossa, essa daí ela gosta de apanhar, mulher de malandro, né. É aquela questão, muitas pessoas me perguntam, delegado, onde eu dou aula também, dou aula na faculdade, né, na UNC, Universidade lá de Santa Catarina, e os alunos geralmente perguntam, muitos alunos perguntam, mulher rica apanha? Porque eu só vejo mulher pobre na delegacia. Eu falo, não, mulher rica apanha também. A diferença, pessoal, é que geralmente a mulher com mais instrução, com uma condição financeira melhor, geralmente ela apanha, ela separa, ela não quer envolver polícia, não quer envolver Ministério Público, não quer envolver Judiciário, até porque quanto mais você mexe naquilo ali é pior. Então ela apanhou, separou e deu. Agora, e tem mais, e ela muitas vezes não é sustentada pelo marido, ela tem essa autonomia financeira. Geralmente o pessoal mais humilde, com uma condição financeira um pouco menor, muitas vezes elas são dependentes do companheiro, do marido, e muitas vezes elas continuam com ele porque dependem dele financeiramente. Muitas chegam na delegacia, delegado, mas ele vai ser preso? Eu falo, vai. Nossa, mas como vai pagar minha pensão? E aí surgem essas questões, né, pessoal? Surgem muito essas questões. Então as mulheres ricas, elas apanham também. Só que muitas pessoas não querem envolver delegacia de polícia. É o mesmo caso que é comum também, chega na delegacia lá, como eu falei, eu trabalho na delegacia não só de proteção da mulher, mas proteção da mulher, criança, adolescente e idoso. É comum chegar na delegacia, tá muito na moda hoje, né? A mulher, a namorada manda uma foto pelada pro namorado. Hoje tá mais avançado, né? Hoje, ficante. Eu peguei caso na delegacia que nem era ficante, conheceu no Facebook, já tava mandando foto pelada, né? Aí chega na delegacia para registrar o BO. E o que acontece? Claro que ela vai ser envolvida, vai envolver a polícia. E se ela for maior de idade, muitas vezes configura aquele crime de difamação. Difamação, ação penal privada, depende da vontade da vítima. Então ela pode ou não tocar para frente. Mas se ela for menor de idade, se ela tiver 15, 16, se for adolescente, se for criança, e chegar ao conhecimento da autoridade policial, não é difamação. Vai enquadrar dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Está lá. Está na Lei 8.069 de 90. Está lá. Artigo, se não me engano, 241. Crime grave. Crime grave. Ação penal pública incondicionada. Registrou, a polícia tem que tocar para frente. Independente da vontade dela ou do pai dela. E é muito comum chegar na delegacia, isso inclusive na cidade onde eu trabalho. Chegar na delegacia, outro dia chegou um caso lá, uma garota tinha acho que 14,
15 anos de idade, com o pai na delegacia, e ele falou, quero registrar um BO, porque minha filha conheceu um menino aí na rede social e mandou uma foto pelada. Eu falei, tudo bem, vamos registrar o BO. Registramos o BO. Em seguida eu falei, olha, eu preciso da foto dela. Oh, mas como assim? Eu falo, com todo o respeito, pelo amor de Deus, não quero ver sua filha pelada. Não é isso. É que para instruir o feito, eu preciso da foto da sua filha. Porque o juiz vai ter que julgar o caso, o Ministério Público vai ter que analisar o caso, o delegado de polícia tem que instruir o inquérito, eu vou ter que entender, eu tenho que analisar para ver se eu vou indiciar, se eu não vou indiciar o rapaz. Então não é que eu quero ver sua filha pelada. Então assim, as pessoas esquecem que envolvendo a polícia só vai envolver um monte de servidor público, só vai envolver o delegado, o juiz, promotor. É um monte de órgão. Então muitas pessoas não querem realmente, é a mesma coisa, volta na situação aqui da mulher com a condição de financeira melhor, às vezes ela não quer envolver. Mesma coisa ocorre com as mulheres adultas que se expõem com essas fotos também nuas. Só que com a adolescente ou com a criança, não depende da vontade dela. E envolve toda a máquina estatal. Então, aí tem aí, o artigo 11 dessa lei, fala o seguinte, a autoridade policial, né, o delegado de polícia, ao receber aquela comunicação do crime, ele tem que agir de imediato, rápido. E muitas vezes o que nós fazemos? Nós passamos os direitos da mulher, para ela saber os direitos dela. Por quê? Porque a lei exige. Levamos muitas vezes ela até a casa dela, que ela fica com medo de voltar lá para tirar os seus pertences, que a lei também permite. Às vezes levamos para algum local que ela esteja segura. Muitas vezes, que nem nós falamos aqui, são pessoas humildes, que muitas vezes não tem carro. Então a polícia leva na viatura, vai até a casa do marido ou ex-marido, justamente porque às vezes ela tem medo de voltar lá para tirar os seus pertences. Então está aí a lei. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 2. Encaminhar a ofendida ao hospital, ao posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. Claro, muitas vezes a mulher chega na delegacia lesionada. Primeira atitude que nós temos que fazer é resguardar a integridade física dela. Saúde. Mandamos para o hospital. Depois, as provas para os autos, né? IML, Instituto Médico Legal, porque aquela prova vai perecer se nós não tomarmos a devida cautela para resguardá-la. Inciso 3, fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. 4, se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. E 5, informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e de serviços disponíveis, que eu falei agora há pouco. E vai mais. O artigo 12 traz mais deveres aí do delegado, né? Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato, reparem que ali fala de imediato, seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal: ouvir a ofendida, lavrar o BO e tomar a representação e termo ser apresentada, colher todas as provas, claro, porque a gente vai ter que instruir o feito, né? Que servir para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias, olha a lei, remeter no prazo de 48 horas, expediente apartado, ao juiz, com pedido da ofendida para a concessão das medidas protetivas de urgência, que é aquilo que eu falei, aquelas medidas que nós vamos ver daqui a pouco quais são. Temos que encaminhar em até 48 horas. 4, determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários, ouvir o agressor e as testemunhas, ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele, e remeter no prazo legal os autos de inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. Bom, falei da atividade do delegado de polícia. E agora do judiciário. Do delegado está lá no 11 e no 12. Do judiciário está lá no 22, 23, 24. Tá? Tem uma gama aí de atividades. Reparem que a lei fala que o juiz tem que apreciar esse fato, essas medidas protetivas, no prazo de até 48 horas. Está no artigo 18. Logo ali em cima. Ó. Artigo 18 da Lei 11.340 de 2006. O artigo 22 fala o seguinte: constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dessa lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Reparem, a lei fala entre outras. Não é um rol taxativo, não é um rol números clausos, é exemplificativo. Números apertos, ou seja, o juiz pode aplicar outras que entender cabíveis. Por isso que eu digo, muitas vezes tem juiz que fixa até 100 metros,
que o agressor não pode se aproximar da vítima. Tem juiz que fixa até 50, tem juiz que fixa até 150, e aí varia. Suspensão de posse ou restrição de porte de arma, com comunicação ao órgão competente. Claro, muitos agressores têm arma de fogo em casa, registrada, devidamente registrada, porque se não tiver registrado, está cometendo crime. Aí nós vamos lá para o artigo 12, né, do Estatuto de Desarmamento. Então, muitos deles têm arma de fogo e o juiz já determina aquela suspensão de imediato. Porque, claro, se ela foi ameaçada, ela corre risco de vida iminente, né? Inciso 2, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. É muito comum, esse aqui. Se o juiz entendeu que tem aquela verossimilhança da alegação, aquele fumus boniuris, né, o periculum in mora, ele concede, geralmente, muito comum, o afastamento de imediato do agressor da residência, do lar conjugal. 3, proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da ofendida de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, é muito comum também, ele proíbe essa comunicação, esse contato com testemunhas, com a ofendida, com o familiar. C, frequentação de determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Esse não é tão comum. Né? O 4, a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. 5, prestações de alimentos provisórios ou provisionais ou provisórios, que é aquela questão que eu disse, né? Muitos juízes não entram nessa seara. Eles deixam para discutir isso, essa questão de alimentos, na ação própria, né? Na ação civil, na esfera civil. Aqui eles decidem mais a questão de urgência, medida protetiva de urgência, se afastar, sair do lar, não se aproximar da vítima. Embora a lei preveja essa hipótese. Parágrafo 1º, as medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou suas circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. Parágrafo 2º, na hipótese de aplicação do inciso 1, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput, né, desse artigo que está aí, o juiz comunicará ao respectivo órgão. Essa questão aí é da arma, tá? Por quê? Pode ter algum agente da segurança pública, um policial, um agente penitenciário, que pratique também violência. Todos nós estamos submetidos à lei, somos subordinados à lei. Eles podem cometer também crime contra a sua esposa, contra a companheira. E aí sim ele pode determinar o quê? A suspensão do porte dessa arma. Comunica quem? Geralmente o chefe da instituição, para suspender, inclusive, o porte desse agressor. E o artigo 23, finalizando aí, ele fala que poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas. Aqui é a questão mais patrimonial, tá, senhores? Mais patrimonial. Encaminhar a ofendida de seus dependentes o programa oficial comunitário de proteção ao atendimento, determinar a recondução da ofendida de seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor, determinar o afastamento do ofendido do lar sem prejuízo dos direitos relativos aos bens, guarda e dos filhos e alimentos. Desculpa, questão patrimonial é 24. 23 ainda é questão social, recursos, enfim. Por causa que, claro, afeta psicologicamente também a mulher, a vítima da agressão. E o 24 que é a questão mais patrimonial. Tá? Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daquele de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas, dentre outras. Restituição dos bens indevidamente subtraídos pelo agressor ofendida, porque às vezes ele pode, algumas vezes, né, subtrair algum bem dela. 2, proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedades em comum, salvo expressa autorização judicial, suspensão das procurações conferidas pelo ofendido ao agressor, e a prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes de prática e violência doméstica e familiar contra a ofendida. Bom, pessoal, tá aí. 80% registrar ocorrência de ameaça junto à delegacia dessas mulheres vítimas da violência doméstica, só dados estatísticos, né, para os senhores verem. 82% dos agressores são maridos, ex-maridos, noivos, ex-noivos, namorados, ex-namorados. É o que eu disse. Embora a lei preveja que o sogro pode ser autor do crime contra a sua nora, o pai contra a filha, é muito mais comum a ocorrência desses crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher naquele relacionamento amoroso, tá? Do namorado com a namorada, do marido com a esposa, do companheiro com a companheira, no âmbito da união estável. É muito mais comum. Tá aí, o Brasil é o 7º lugar entre os países que possuem o maior número de mulheres mortas, no universo de 87 países. Reparem que o Brasil
Está em sétimo, no universo de 87 países. Em sétimo lugar, é um número muito grande de mulheres mortas em razão dessa violência. O mapa da violência em 2012, mulheres sofrem violência, né? 20% todos os dias mulheres sofrem violência. 13% semanalmente, 13% quinzenalmente e 7% mensalmente. São dados estatísticos. Queria fazer uma reflexão aí, quem bate na mulher machuca a família inteira, senhores. Porque não é só aquela mulher que vai sofrer aquela violência, mas sim o filho, a filha, os parentes próximos, até os amigos, por incrível que pareça. Todos sofrem com aquela crise. O amigo não sabe mais se fica amigo do marido, da esposa, não sabe que lado que fica. O filho sofre imensamente. Imagina um filho, uma criança, ver o pai dando um tapa na cara de uma mãe, como cresce essa criança, a cabeça de uma criança. Então afeta psicologicamente toda a estrutura familiar. Lembrando que a família, como nós falamos aqui no começo, é o núcleo da atuação da pessoa humana. São os pilares da construção de uma sociedade. Sem uma família, você não tem uma sociedade forte. Uma sociedade que possa construir de forma clara, de forma com paz a sua sociedade. Enfim, senhores, é sempre bom lembrar que quem bate na mulher no âmbito doméstico está afetando de forma muito profunda aquela sociedade, aquela família, e não só naquele âmbito da família em si, como também dos próximos, dos parentes próximos. Queria deixar aí uma conclusão para os senhores, uma frase que eu acho muito interessante, que é a seguinte: temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Essa frase aí é de Boaventura de Souza Santos. E queria também falar aos senhores que eu tenho uma fanpage escrita como Professor Denis. Todos os senhores podem encontrar no Facebook. Eu publico matérias lá, claro, muito mais ligado ao direito penal, que é a área que eu atuo, é a área do direito penal. E quem quiser acompanhar, pode ir lá, curtir a página e receberão aí as mensagens aí do direito penal. Queria aqui finalizar mencionando que eu estou na Delegacia de Polícia aí da Mulher, lá da cidade de Concórdia, em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina. E o que precisarem aí, tem também um e-mail ali, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, estamos aí à disposição. Inclusive, estou aqui à disposição para abrir também perguntas, né, doutor Valdemir, aqui, o que for preciso, inclusive aos os membros aqui da mesa.